Amico d'Italica, amica d'Italica, sono il professor Dario Semrani e ti do il benvenuto o la benvenuta al workshop Gistravio Italiano. Se non sai ancora nulla di italiano o se lo studi già ma ti senti bloccato e non riesci a comunicare perfettamente, durante questo workshop farai lezioni, esercizi e guarderai alcuni video dove ti mostrerò esattamente quello que devi fare per sbloccare il tuo italiano in 6 mesi. Então, se você sente que não fala italiano porque entende tudo, mas trava para falar, porque é tímido ou tímida, porque não tem tempo para estudar, porque tem medo de falar, porque sente que você não leva jeito para aprender um idioma, porque acha que não tem mais idade para aprender, o per qualsiasi altro motivo, nell'arco di questa settimana vedrai come in tutti questi casi gli ostacoli possono essere rimossi affinché tu riesca a sbloccare l'italiano e impararlo in 6 mesi. E talvez isso possa parecer algo irreal para você. Aprender italiano em 6 meses? Então, eu gostaria de deixar claro que eu não vou te passar nenhum milagre ou pílula mágica para destravar o italiano. O que você vai aprender nesse workshop é fruto da minha experiência de 17 anos como professor de italiano, mestre e doutorando pela USP, onde me aprofundo no ensino de italiano online e, justamente, em estratégias para destravar o italiano. E se eu não tivesse visto milhares de pessoas destravando e falando italiano em pouco tempo dessa forma, talvez eu também não acreditasse. Inclusive, aqui nessa página você pode conhecer algumas dessas histórias. São depoimentos de alunos que aprenderam italiano em 6 meses de estudo, sem precisar passar 4 anos indo semanalmente a uma escola de línguas, perdendo tempo e dinheiro. E também de alunos que haviam já estudado italiano, mas que travavam na hora de falar, e que também, em apenas 6 meses, conseguiram destravar, coisa que não conseguiram em anos de curso tradicional. E durante esse workshop eu vou mostrar exatamente o que você precisa fazer para que também destrave de vez o seu italiano. Ma prima di iniziare voglio darti informazioni sulla legge dell'apprendimento dell'italiano che devi avere in mente sin dall'inizio di questo percorso e che ti aiuterà molto, indipendentemente dal fatto che tu abbia già intrapreso lo studio dell'italiano o no. Ti presento Maximus Darius. Cittadini italici, oggi divulgherò la legge dell'apprendimento dell'italiano. Articolo 1. L'italiano è già dentro di te. Esatto, dal momento che il portoghese è una lingua latina, puoi considerarti un privilegiato o una privilegiata. La somiglianza tra il portoghese e l'italiano è molto evidente e questo è un enorme vantaggio che i brasiliani possiedono rispetto, per esempio, agli americani e ai cinesi che vogliono imparare la lingua italiana. Basta impegnarti un po' e studiare nel modo giusto. Articolo 2. Visualizza il tuo obiettivo. Perché vuoi imparare l'italiano? Vuoi andare in Italia e comunicare con gli italiani? Oppure vuoi fare la pratica di riconoscimento della tua cittadinanza italiana senza problemi? Forse vuoi conoscere i tuoi parenti italiani o magari vuoi vivere e lavorare in Italia? O vuoi semplicemente imparare uma nova língua e uma nova cultura? E se você compartilhar esse objetivo com os outros, é melhor ainda. Aqui embaixo deste vídeo tem um espaço para comentários, então escreva e conte para mim e para todos qual é o seu objetivo, por que você quer aprender italiano. Eu, Maximus Darius, lerei todas as mensagens e responderei a todas. Ma andiamo avanti. Tenha foco total durante essa semana e aproveite o workshop Destrave o Italiano ao máximo. Muitos guerreiros ficarão para trás, mas não você. Então, organize-se e siga a agenda do evento que vou mostrar agora para você. Segunda-feira, na aula 1, que é essa que você está assistindo, vamos conhecer as 3 travas do italiano e aprender italiano com música. Na terça-feira, teremos a primeira aula extra do evento, que será ao vivo, às 20 horas no YouTube. Será uma aula especial de italiano para reconhecimento da cidadania italiana com uma super convidada.
Na quarta-feira vai ao ar a aula 2, na qual vamos aprender na prática as 3 etapas para destravar o italiano. Na quinta-feira teremos a segunda aula extra, também ao vivo às 20 horas no YouTube. Nessa aula você vai aprender a pronunciar perfeitamente qualquer palavra do italiano. E por fim, na sexta-feira teremos a aula 3, que será uma aula prática de italiano para viagem do nosso curso L'Italiano Essenziale. Lembrando que todas as aulas ficarão disponíveis até domingo, inclusive os replays das aulas ao vivo. Então vamos lá, vamos acabar com as nossas dificuldades e destravar o italiano. Avanti! L'italiano è da sempre una parte importante della mia vita. Sono nato in Brasile, ma ho avuto la fortuna di trascorrere la mia infanzia in Italia. Inizialmente abbiamo vissuto a Perugia e poi, quando avevo 3 anni, io e la mia famiglia ci siamo trasferiti al Furlo, questo bellissimo luogo nel centro Italia. Nonostante fossi brasiliano, mi sentivo italiano. Dopotutto, non avevo nessun ricordo del Brasile. Ho imparato il portoghese a casa con mia madre, ma sono stato alfabetizzato in italiano a scuola. Come puoi vedere, il Furlo è un luogo bellissimo e minuscolo. Pensa che ai giorni d'oggi ci vivono soltanto 103 persone. La mia vita era molto tranquilla, fino a quando, per motivi professionali di mia madre, siamo dovuti tornare in Brasile. Immagina un po' un bambino di 8 anni, cresciuto al Furlo, un luogo di 100 abitanti, che si ritrova da un giorno all'altro a São Paulo. Eu não preciso nem dizer que esse foi um evento un poco traumatico na mia vita, né? Dopo un po' di tempo in Brasile, però, ho iniziato a sentire che il mio italiano si stava bloccando e ho dovuto fare una grande fatica per non perdere i legami con l'Italia e l'italiano. Non avevo più nessuno con cui praticarlo. Allora mi afferravo a qualsiasi cosa che avesse a che fare con l'Italia. Canzoni, riviste e libri per bambini che mio padre, che viveva ancora in Italia, mi portava ogni tanto. È stato veramente difficile e avevo quasi rinunciato all'idea di continuare a parlare e a studiare l'italiano, fino a quando non è accaduta una vera rivoluzione nella mia vita, anzi, nella vita di tutti quanti. Internet. Praticamente da un giorno all'altro le distanze si sono accorciate drasticamente. Ho potuto riprendere i contatti con gli amici e i parenti italiani e avere accesso alle stesse cose che leggevano, ascoltavano e guardavano loro. In questo modo ho potuto sbloccare il mio italiano perché praticavo costantemente l'idioma. Ho creato un vero ambiente di immersione nella lingua italiana. Eu passava praticamente o dia todo na internet de escada de casa. Pronto, zia Rochina? Pronto? Ma che rumore? Ma che barulho è esse? Darius ancora su internet, porca miseria! E poi chi le paga ste bollette? Gli anni sono passati e a 17 anni ho iniziato a dare lezioni di italiano in una scuola di lingue e poi non è stato difficile scegliere a quale facoltà iscrivermi. Lettere. Alla USP, subito dopo essermi laureato, ho intrapreso un master e oggi faccio il dottorato e mi sono specializzato nell'uso delle tecnologie per l'insegnamento dell'italiano. In questo modo è nata quella che oggi è Italica, una comunità online di appassionati della lingua e della cultura italiana. Sono fiero di diffondere l'italiano a migliaia di persone, sia quelle che lo imparano gratuitamente tramite i nostri materiali ed eventi online come questo workshop, sia quelle che lo studiano quotidianamente con il nostro corso L'Italiano Essenziale, dove insegno in maniera sistematica le mie tecniche per imparare in modo rapido ed efficace. E puoi guardare fra le testimonianze dei miei alunni il livello di italiano che hanno raggiunto in pochi mesi di studio. Mi chiamo Thaisa e oggi voglio raccontarvi la mia prima esperienza con l'italiano. La prima volta che sono stata in Italia, a Venezia, ho trovato un signore di capelli bianchi. Era un signore veramente veneziano, penso io, e ho parlato con lui in inglese perché non parlava niente di italiano. E lui mi ha detto: io sono italiano.
parlo italiano. E dopo di questo ho pensato, anch'io sono un'italiana come tanti altri che ci sono in Brasile. Devo imparare la lingua. E quando ho guardato la prima settimana italica, ho deciso di fare la mia iscrizione nel corso di Italiano Essenziali, che mi ha aiutato tantissimo in questo percorso. Studio da 6 mesi e posso dire che i professori non ci insegnano soltanto la lingua, ma anche condividono la cultura e la storia italiana. Abbiamo un gruppo molto attivo su WhatsApp dove le persone hanno la stessa voglia di imparare la lingua, tutti amano l'Italia e parliamo tutti i giorni. E questo mi aiuta a perdere la paura di parlare in un idioma che ancora non conosco molto bene. Oggi sono felice perché riesco a esprimermi meglio e un giorno voglio tornare in Itália parlando l'italiano. Bom, mas agora você deve estar se perguntando, se algumas pessoas aprendem italiano tão rapidamente, por que tem gente que trava completamente na hora de falar? Isso ocorre por causa de 3 fatores, são as 3 travas do italiano, que você tem de superar para aprender italiano de maneira eficaz. A primeira è a trava di repertorio. È un ostacolo che troviamo sia nelle persone che non hanno mai studiato l'italiano o che l'hanno studiato poco, sia in quelle che l'hanno già studiato magari per anni. La mancanza di repertorio dà quella sensazione che molti hanno di studiare ma non memorizzare, oppure quella sensazione di non riuscire a usare le proprie conoscenze quando ce ne sia bisogno. E qual è la soluzione? É fácil! É só estudar italiano todos os dias por horas e horas que esse problema desaparece. Calma, essa foi só uma brincadeira. É óbvio que você, assim como a maioria das pessoas e assim como eu, não tem esse tempo todo para estudar. La soluzione è studiare nel modo giusto, una cosa che purtroppo molta gente ancora non fa. Quello che non manca in giro sono metodologie inutili di insegnamento, che non trasmettono i contenuti di lingua in maniera chiara e facile da memorizzare. E le puoi trovare sia in corsi presenziali, che usano metodologie pesanti, sia in corsi online in cui studi con qualcuno che non è laureato. Oppure può capitare che studi con una di queste app che riportano soltanto delle pillole di vocabolario e liste di parole. Então, a solução é estudar regras e mais regras do italiano. Calma, também não é por aí. Existe um conceito que foi apresentado pelo linguista americano chamado Del Hymes, que considera que não é suficiente você conhecer as regras de uma língua para ser competente durante a comunicação. Ou seja, não basta você conhecer gramática ou ter um conhecimento teórico para conseguir se comunicar bem. O problema é que muita gente não entendeu direito esse conceito e saiu por aí nos últimos anos dizendo que a gramática não é importante. Mas isso está completamente errado, porque o que o Hymes diz é que a gramática sozinha não é suficiente para você conseguir se comunicar. Mas se você não aprender as regras da língua, que é o básico, você com certeza não conseguirá dar o próximo passo, que é se comunicar de maneira eficiente. E a gramática é isso mesmo, não é nada mais do que o conjunto de regras básicas da língua. É a sua principal fonte de repertório. E qualquer pessoa que diga o contrário está dizendo isso porque não sabe ensinar italiano e quer arrumar desculpas para te empurrar uma metodologia fraca. Você não está estudando para se tornar um dicionário ambulante, né? Você quer se comunicar, mas estudando da forma errada, você vai achar que sabe italiano, mas na hora de se comunicar, na hora de falar, vai travar. Mas por que travar para falar? E não travar para ler, por exemplo, ou travar para escutar? Porque parece que às vezes nós entendemos tudo de italiano, mas travamos para falar. Per dominare una lingua dobbiamo sviluppare 4 abilità, che sono ascoltare, leggere, scrivere e parlare. Le prime 2, ascoltare e leggere, che sono le abilità di ricezione, sono quelle più facili da assimilare.
È per questo motivo che quando ascolti un italiano che parla, puoi capire alcune frasi. Lo stesso succede quando ascolti canzoni italiane. Sei in grado di capire alcune frasi e se leggi il testo mentre ascolti risulta ancora più facile, vero? Le ultime due abilità della lingua invece, che sono scrivere e parlare, sono le abilità di produzione e queste sono più difficili da dominare, è normale. Hai mai riflettuto su cosa sia più facile, ascoltare qualcuno o parlare con qualcuno? Scommetto che la risposta di tutti sia la stessa. Ascoltare è più facile perché stiamo soltanto ricevendo informazioni. Que é uma prova. Ouça um trechinho de uma belíssima canção de Sérgio Endrigo, cantada por meu amigo, o tenor Paulo Paulillo. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me e intorno a me girava il mondo come sempre. Então, você conseguiu entender? Vamos ouvir mais uma vez, dessa vez um pouco mais devagar. E preste atenção nas palavras destacadas. Veja se você consegue entender o que elas querem dizer. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me e intorno a me girava il mondo come sempre. Então, quais palavras você conseguiu compreender? Acredito que pela semelhança você conseguiu compreender as palavras que estão destacadas na tela. No, que significa não. Stanotte, que quer dizer esta noite. Pensato, que lembra pensar ou pensado, não é? E é isso mesmo. Pensar em italiano é pensare. E essa que vemos na canção é a forma no passado do verbo. Ho pensato significa pensei. Aliás, muitos verbos no passado em italiano têm esse tipo de terminação, ato, como em ho pensato, ho parlato, que é eu falei, ho viaggiato, que é eu viajei, entre outros. Agora veja a palavrinha più, destacada em outra cor. Più significa mais, e é bem diferente do português, né? Mas sabendo disso, você já consegue entender a primeira frase inteira. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ou seja, não, esta noite, amor, eu não pensei mais em você. Vamos para a segunda frase. Provavelmente as palavras aperto, intorno e me chamaram a sua atenção pela semelhança com o português, não é? Aperto, que lembra muito a palavra aberto, também está no passado. E é o verbo aprire, abrir. E agora vem um detalhe importante. Se você conhecer bem a pronúncia do italiano e a forma de ler as palavras, saberá que a sílaba CHI, que está sublinhada, não é lida como em português. Não é lida como se fosse um chi. Então, OCCHI em italiano é lido como occhi e significa olhos. Não é tão diferente, né? Occhi, olhos. Talvez, se você não conhecesse essa informação e lesse a palavra como oshi, não teria conseguido fazer essa associação com a palavra olhos, né? Talvez você tivesse pensado, oshi, o que quer dizer oshi? Já occhi é mais claro, né? Pode te lembrar de óculos, de oculista e, por consequência, de olhos. Ah, e uma coisa importante, você no fundo já sabia que CHI tem de ser lido como que. Sabia sim. Você sabia, por exemplo, que dizemos gnocchi. Eu tenho certeza de que você já viu essa palavra escrita assim em algum menu. Você com certeza também já viu a frase mangia che ti fa bene, escrita dessa forma, com CHE. Ou se você gosta de futebol, conhece com certeza o jogador Chiellini. Bom,
voltando à música. O que quer dizer então a frase "ho aperto gli occhi"? Se você imaginou que significa "eu abri os olhos", muito bem, está correto. Provavelmente você não sabe o que quer dizer guardare, mas se unir a primeira parte da frase, que é "eu abri os olhos para", e a segunda parte, que é "intorno a me", que dá para deduzir que quer dizer ao meu entorno, né? Em volta de mim, o que deve ser o verbo guardare? Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. Quer dizer, eu abri os olhos para olhar à minha volta. Agora, a terceira linha eu não tenho dúvidas de que você conseguiu compreender. Intorno a me girava il mondo come sempre. É igualzinho ao português. Em volta de mim girava o mundo como sempre. Fácil, né? Como eu dizia, é relativamente fácil de entender, porque tem muitas palavras que chamamos de transparentes, ou seja, palavras que ao olhar ou escutar, você logo deduz o que significam, porque te lembram do português. Bom, como vimos então, ter repertório é a primeira condição para você destravar o italiano. Mas para se comunicar de maneira eficaz, você precisa saber as regras da língua e ter o conhecimento cultural adequado para utilizá-las de forma correta. E essa é a segunda trava, a trava cultural. E questa è una complicazione che può assumere forme più gravi. Può diventare nervosismo, vergogna e timidezza nel parlare italiano. E por que o conhecimento cultural é uma coisa tão importante para destravar o italiano? Bom, para te explicar, preciso te falar um pouquinho, justamente, da cultura italiana. Gli italiani sono noti per due caratteristiche. Sono franchi, cioè solitamente sono abbastanza diretti e dicono le cose senza giri di parole, e sono molto ironici. Come i brasiliani, anche gli italiani amano scherzare e prendere in giro la gente. E eu gostaria de contar uma história engraçada que explica isso e mostra quão importante é conhecer bem a cultura de um país. Uma vez eu conheci uma pessoa que me disse: Darius, fui à Itália, achei a Itália linda, mas não gostei dos italianos. Eu falei: é mesmo? O que aconteceu? E ela disse: eu cheguei lá e tentei falar com as pessoas, né? No primeiro dia eu cheguei para uma pessoa na rua e falei: buongiorno, scusi, io non parlo italiano. E a pessoa respondeu: ma come non parla italiano se sta parlando? E nesse caso, obviamente, o italiano fez uma piada. Mas essa moça se sentiu desconcertada, achou que a pessoa estava sendo grosseira e se afastou. Ela me disse que nesse momento ela pensou que não tinha tido sorte com a pessoa que escolheu para falar. E aí ela me falou que no dia seguinte decidiu falar com outra pessoa, porque claramente aquela do dia anterior tinha sido muito grosseira. Então ela chegou no dia seguinte para outra pessoa na rua e falou de novo, tentou novamente. Buongiorno, scusi, io non parlo italiano. E sabe o que a pessoa respondeu? Ah, non parla l'italiano? Ma io lo parlo. E aí ela me disse que desistiu de falar com as pessoas e que simplesmente não tentou falar com mais ninguém na viagem. Gente, esse relato é verdadeiro e mostra que essa pessoa até estava preparada linguisticamente, mas ela não entendeu a reação dos italianos e dessa forma travou completamente e, posso dizer, perdeu uma parte da viagem. Essa trava pode gerar grandes problemas, porque ao se deparar com essas saias justas, muita gente se fecha e deixa de interagir com as pessoas e deixa de aproveitar tudo que a cultura italiana tem a oferecer. E a terceira trava do italiano é a trava psicológica de aprender algo. Esse bloqueador, que é uma crença limitante, ou seja, é um limite que nós mesmos nos impomos inconscientemente, pode se manifestar nas mais variadas formas de pensamentos ruins, que fazem com que você pense que não nasceu para aprender italiano, ou que não tem mais idade para estudar, que não tem tempo para estudar, ou que italiano é difícil demais. Eu gostaria de concluir dizendo que para todas essas travas existe uma solução, para todas essas travas. E eu apresentarei para você na segunda aula do workshop quais são os 3 princípios para destravar o italiano, e você vai perceber
que elas vão na raiz desses problemas que eu listei e com certeza podem acabar com o problema de uma vez por todas para que você aprenda italiano em 6 meses e destrave, mesmo que você não fale nada de italiano. Mas primeiro eu queria te pedir 3 coisinhas. A primeira é, aqui ao lado da tela tem os links para as minhas redes sociais. Inscreva-se nelas porque lá nós postamos muito conteúdo gratuito sobre língua e cultura italianas. No meu Instagram publico diariamente dicas rápidas de italiano que podem te ajudar muito, então me siga por lá. A segunda coisa, amanhã nós teremos uma aula ao vivo no YouTube. É especial para quem vai reconhecer a cidadania italiana. Então, se é o seu caso, você não pode perder. Essa é uma aula muito especial. E se você clicar no botão dela aqui ao lado, você pode definir um lembrete. Dessa maneira, o YouTube vai te avisar assim que entramos ao vivo. Então, faça isso já, assim que acabar esse vídeo. É muito rápido, não leva nem 10 segundos. E a terceira coisa é, agora que você já conhece as 3 travas do italiano, eu gostaria de saber de você, qual é a sua maior dificuldade que você tem para aprender italiano? Qual dessas 3 travas está impedindo você de progredir em direção à fluência no italiano? Deixe o seu comentário aqui na área embaixo do vídeo, pois eu faço questão de ler todos os comentários. Un caro saluto, ci vediamo nella prossima lezione. Ciao a tutti, mi chiamo Tacita e sono alunna dell'Italiano Essenziale agosto 2018. Ho conosciuto Italica grazie a un'amica che mi ha indicato i video di Dario su YouTube. Ho fatto 2 settimane Italica e ho deciso di fare l'Italiano Essenziale perché avevo fatto prima un altro corso presenziale, ma la mia conversazione era un po' difficile con il metodo di Darius, con il gruppo di interazioni su Facebook, su WhatsApp, con il nostro tutore, facendo le attività ogni giorno. Questo è stato il mio più grande miglioramento. Mi piace il corso perché non è soltanto un corso di lingua, ma anche un corso di cultura italiana. Parliamo di letteratura, di musica e anche di storia. Come dice quel proverbio italiano, paese che vai, usanze che trovi. E io dico, lingua che impari, cultura che trovi.